tema do programa de hoje é apometria e foi sugestão do nosso convidado especial que vai falar sobre esse tema, que é o Rodrigo Gardim, terapeuta, e uma das suas técnicas terapêuticas é a apometria. Seja bem-vindo, Rodrigo. Lucas, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui ao vivo com vocês. Eu que agradeço. E já começando no tema de hoje, né, que é a apometria, fala um pouco para nós aqui, que estamos ouvindo, assistindo, uma forma explicativa, o que é essa apometria, né? Que é um nome até um tanto quanto na moda, muitas pessoas falam, mas o que é a apometria? Então a gente vai começar a desconstruir então esse processo. A apometria, ela sempre é a medição do que está além, do que a gente não consegue enxergar. E a apometria, nós temos aquela que todo mundo, talvez a maioria já conheça, que foi criada em centros espíritas, né? Dr. Lacerda, então que tem a captação, todo aquele processo, né? E a apometria vem evoluindo muito, conforme o passar dos anos. E hoje, a prática que eu faço é uma apometria um pouco diferente, né? Ela não vai utilizar aquela captação de médiums como em centro, né? Ela usa uma mesa radiônica em que a gente faz ali uma captação dos fragmentos de memória. Então, para explicar um pouquinho para as pessoas, na apometria tradicional, a pessoa ela iria no centro, né, com alguma questão. E o que a apometria faz? Ela faz limpeza do que está oculto no nosso inconsciente. Então, muitas vezes, aquela pessoa traz alguma memória, traz alguma lembrança. Pode ser de vida passada, mas pode ser dessa também. Mas, geralmente, a apometria a gente foca nas vidas passadas, né? Então, algum trauma, alguma memória de medo, a gente trazia aquela cena para entender o que acontecia naquele contexto e por que aquela pessoa estava lembrando daquilo, ou porque aquela memória estava influenciando. E aí os médios fazem a captação, a limpeza, o encaminhamento, e terminava ali. Essa apometria que eu trabalho já é diferente, né? Então a gente não precisa entrar, a gente não vai olhar as histórias, ir atrás do que estava ali no contexto, a gente vai procurar quais tipos de memórias, medo, dor, raiva, e fazer a limpeza de tudo que a gente encontrar ligado nesses fragmentos. Legal, né? Isso que você falou da apometria mais clássica, né, que acabou ficando mais associada até à parte religiosa, né, e a maioria dentro dos centros espíritas, né, e você hoje com uma nova abordagem, né? Um ponto legal do que você falou é sobre essas memórias que acabam ficando nesse nosso mundo oculto, né? De que forma, né, agora não pensando lá atrás, como elas aconteceram e nos influenciaram aqui, mas pensando no agora, né? Como que essas memórias surgem na nossa vida, através do que elas surgem? São traumas, dores, dificuldades? Como que elas vão se formando na nossa vida? Bom, o nosso complexo, nosso corpo humano e nossa memória, tudo aqui é uma caixinha de mistérios, né? Então, tudo que nós passamos no nosso dia a dia fica registrado. Independente se foi uma memória de alegria, um momento de tristeza, tudo fica ali registrado. O que acontece? As memórias que causam dor, que causam incômodo, elas também estão ali registradas. Então, hoje, por exemplo, se nós passamos por uma situação, vamos usar uma coisa mais clássica, né? Um medo, um susto. Então, passei em um lugar, tomei um susto, aquilo impactou de uma certa forma que ficou registrado ali aquela memória. Vou passar por vários outros momentos em que eu levo sustos de diferentes níveis, né? Todas aquelas memórias de susto, elas ficam associadas. Então, às vezes, o que pode acontecer? Às vezes não aconteceu nada, caiu um lápis no chão, mas o meu susto, que poderia ser super tranquilo, ele já vai estar ali alimentado com todas aquelas outras memórias, e eu acabo tendo um ataque de pânico, por exemplo, ou um susto além do normal. Né? Então, essas memórias elas são ativadas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? A gente vai acumulando na nossa caixinha. Essa caixinha pode ser tanto a nível físico quanto energético? Sim, na verdade, tudo que a gente está captando aqui fica no nosso campo mental, né, registrando ali nossa memória a longo prazo, nossa memória curta, fica tudo ali dentro do nosso inconsciente. Então, vai pegar sim a parte energética, que quando a gente vai acessar, por exemplo, quando eu falo de memória de vida passada, eu estou acessando ali no meu registro akáshico, está no outro campo, né? Está no meu campo alimentar, nessa parte espiritual. Então, os dois acabam se unindo ali, numa sincronia. Então, aquela hora eu fiz a pergunta, né, desses registros que vão acontecendo. Agora vamos olhar um pouco para trás, né? Então, hoje nós estamos aqui, e aí tanto nessa visão que você colocou, né, de vidas passadas, ou mesmo nessa vida, os nossos traumas. Então, tudo isso ficou registrado nesse nosso campo mental e energético aí que você colocou. Bacana. Por que a pessoa ela vai buscar a apometria?
como que ela identifica que ela precisa da apometria? Por que ela buscaria a apometria? Porque às vezes eu pergunto isso por quê, né? Às vezes a pessoa ela fica tão presa na dor dela que ela não sabe muito bem o que ela vai buscar, para que ela vai buscar alguma coisa, que ela está tão ainda fechada na dor que fica até difícil enxergar algo fora, né? Então, pegando a apometria, né? Por que a pessoa que está ali com o seu sofrimento, enfim, buscaria a apometria? Vou pegar alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, Uhum. pegando o gancho que você passou de uma pessoa que está muito na dor, ela pode estar numa depressão ou numa tristeza. O que a gente entende pela apometria que seria uma condição que agrava a depressão? Várias memórias de tristeza, ou várias memórias de abandono, várias memórias de não aceitação, tudo que vai impactar quem eu sou, né? Então, a apometria vai fazer o quê? Limpar todos esses registros de memórias que ela acabou acessando, que estavam ali adormecidos e acabaram sendo engatilhados, e deixam ela nesse estado. Então, a apometria, ela pode, a princípio, romper um padrão. Então, se ela estava num momento de muita tristeza, ela pode ter um momento ali, poxa, deu uma aliviada, deu uma melhorada, aí ela consegue dar continuidade no tratamento dela, pode buscar ajuda, né? Então, a apometria pode sim vir nesses processos em que a pessoa tem alguma condição debilitada na saúde, na parte emocional. Entendi. Outra, outro Pode motivo falar. também podem ser questões físicas, né? Tem alguns casos de apometria que, por exemplo, a pessoa tem uma dor no braço e ela não sabe, ela já fez vários exames, não entende de onde vem. Então, quando toda a parte física está checada, ali não tem algo que a gente possa encontrar, então o que acontece? Pela apometria, muitas vezes em alguma vida, aconteceu algo com esse braço, pode ter sido, tipo, dar um exemplo mais absurdo, assim, né, uma flecha, ou bateu muito forte, assim. Esse acúmulo de memórias, ela pode ter passado por algum momento que ativou e ela tem a memória da dor, mas ela não está aqui no físico, mas está desencadeada no inconsciente dela. Então a apometria faz a limpeza dessa memória e a dor, aos poucos ali, vai entrando no processo e some. Entendi. É um exemplo também de caso Ok. físico. E essa limpeza, né, que você fala que a apometria trabalha, né? De que forma que ela vai acontecer na pessoa? O processo é rápido, é demorado? Como que funciona essa parte dessa limpeza? Essas memórias, enfim, desses traumas que aconteceram? Como que funciona um pouquinho essa questão da limpeza na apometria? Então, cada pessoa tem um determinado número de memórias, então esse tratamento é bem individual. Então, cada pessoa vai ter, por exemplo, uma quantidade de dias em que esse gradiente de memória do seu inconsciente vai e, como eu posso dizer, decantando, vai sendo limpo. Então, geralmente de 20 a 30 dias, dependendo do caso. Então, por exemplo, cada pessoa que vai passar pela apometria vai ter X dias para Uhum. esperar o tratamento. Então, em uma semana a gente aguarda geralmente de 70 a 80% da limpeza do tanto de memórias, e, por exemplo, no final de 20 dias, que dá o 100%, a limpeza 100% daquele gradiente de memória. Então, ali se tinham 1000 memórias de medo, em uma semana ali 70, então, 70 a 80% dessas memórias, dessas 1000 memórias, e quando encerra os 20 dias, 100%. Uhum. E essa avaliação, ela é feita na hora do atendimento, ela é feita anteriormente? Vamos lá, a pessoa procurou o Rodrigo para fazer a apometria, o que que você vai fazer com a pessoa primeiramente? Vai ter uma conversa? Como que funciona esse passo a passo do atendimento? Exatamente. A pessoa vai passar, por exemplo, o que ela gostaria de trabalhar, se ela tem alguma questão, pode ser medo, pode ser algo físico, o que ela quiser desejar. Pode ser também casos, por exemplo, de prosperidade, poxa, eu não estou conseguindo. Enfim, ela me passa esse relato e como é feito através da mesa radiônica, a gente vai utilizar então a radiestesia. Então, o que eu vou precisar é o nome completo e data de nascimento. Então, através desses dados, eu vou fazer toda uma pesquisa para identificar. Então, é feito um relatório de quais sentimentos foram identificados, de quais padrões, e antes disso também é feita uma limpeza, não das memórias, mas do campo energético, do que pode estar influenciando, do que influencia ela aqui no exterior e ela não percebe, seja energeticamente ou espiritualmente, para depois a gente poder fazer a limpeza dessas memórias. Entendi. E aí, quando você colocou a apometria e essa mesa radiônica, você está falando esse novo método de trabalho com a apometria, né, onde une essas duas ferramentas, né? Do que você tinha me mandado anteriormente, né, até para mim conhecer também esse trabalho, tem um nome específico, certo? Me corrija se eu estiver errado aqui. Chama Resgate de Fractais de Alma, isso? Ou isso Isso. faz parte da técnica?
Isso, essa é o nome da técnica, porque o que que a gente vai focar ali? Apenas no resgate desses fragmentos, né? Sejam de raiva, de alegria, de medo, de tristeza. Então, os fragmentos de alma que nós identificamos. Então, passei por um momento de tristeza, ali ficou um fragmento. Passei por outro de raiva, um de raiva ficou outro fragmento. Então, a gente vai buscando compilar todos esses fragmentos e fazer a limpeza. Uhum. Esses fragmentos seriam essas próprias memórias que ficaram presas em algum momento do nosso sofrimento, isso? Exatamente. Legal. Às vezes a gente nem imagina, né? Mas, por exemplo, se tem um aniversário, sei lá, acontece um aniversário com as crianças todas juntas, tem uma briga ali, ou aconteceu uma discussão, a criança pode ter falado que não ficou, mas ali dentro ficou aquela tristeza, aquela mágoa, ali já é um registro. Ok. De certa forma, temos muitos desses registros, né? Somos uma verdadeira caixinha de surpresas ali, né? E até nesse sentido, muitas pessoas às vezes acabam falando a seguinte fala, né? Não só sobre a apometria, mas às vezes eu ouço isso com a terapia de modo geral, com a constelação que eu trabalho. Ah, eu não quero mexer muito nas minhas questões porque eu tenho medo do que vai aparecer, não quero olhar para as minhas dores. E às vezes a pessoa acaba ficando presa no sofrimento por não se dispor a olhar para suas questões, né, com esse aparente medo. Na sua visão, né, nos seus atendimentos, o que você poderia falar para essas pessoas que têm essa certa resistência ou preocupação de ir numa terapia, de ir numa apometria e acabar tendo um problema maior do que realmente tem, né? Como você poderia orientar essas pessoas ou falar algo para acalmar essas pessoas, né? Bom, eu vejo assim duas situações, né? Por exemplo, quando eu vou levar para a apometria, quando a pessoa me traz uma questão, eu não pergunto muito, não vou no detalhe. Então, eu gostaria de saber isso, ela pode até trazer essas questões. No diagnóstico, a gente consegue identificar, então, quais são os sentimentos, quais são os medos, tudo que está oculto. Então, o que é interessante para essa pessoa é que às vezes nem ela sabe o que está acontecendo. Esse medo não sabe de onde vem. E quando a Uhum. gente passa o relatório, a pessoa fica naquela curiosidade. Poxa, o que será que vai sair? O que será que vai vir? E aí, às vezes, quando ela olha o relatório, ela fala, poxa, é exatamente isso que eu sinto. Então, a gente consegue trazer uma clareza, porque às vezes ela está nesse medo, ela não sabe o que é, e está ali inconsciente. E quando ela vê, poxa, é isso, ela fica mais calma. Outras pessoas que, nem, por exemplo, elas não querem, por exemplo, eu não quero mexer, eu não quero saber, e ficam nessa resistência, né? Vamos entender ali por que tá, qual que é o medo, né? O que deixa ali, pode ela estar tendo um ganho secundário, aí ela está se sentindo protegida, né? Mas se está incomodando, é que não está legal, né? Então a Sim, gente lhe oferece uma ajuda para que ela consiga estar ali, tem um acompanhamento, né? Então a gente está de mão dada ali para que ela possa fazer esse processo com segurança. legal. Essa mensuração, né, essa avaliação que você faz, esse relatório com a radiestesia, de certa forma, seria uma avaliação dessas memórias e do que está no inconsciente da pessoa, que você faz a avaliação e mostra depois o relatório, ou chega ali no tratamento ideal para ela? É essa avaliação ou é mesmo o campo energético? É tudo isso junto? Como que é? Então, é uma avaliação, então, no sentido assim, eu vou ali, vou abrir, então, com a frequência da pessoa, e através dos gráficos de medição, eu vou identificar ali, dentro do meu relatório, quantas memórias eu tenho de tal assunto. Então, quantas memórias de abandono, quantas memórias de medo, quantas memórias de auto-boicote, de não aceitação. E aí eu vou fazendo todas as anotações. E aí depois eu vou passar para essa pessoa tudo que foi identificado estava ali no campo inconsciente dela. Você passa essa avaliação para ela, aí o tratamento ele vai acontecendo à distância, a pessoa precisa vir até você. Como que funciona essa parte do atendimento? Todo o tratamento, então, é feito à distância. Uhum. Então, eu vou passar para ela, olha, então, durante 20 dias você fica em tratamento. Ela não precisa fazer nada de diferente, não muda a alimentação, não muda nenhum tipo de hábito. Né? O que a gente identifica é que durante esses 20 dias, ela vai estar num processo de limpeza energética e não tem nenhum efeito colateral. O que ela pode sentir é uma melhora do bem-estar, a gente vai tirar também tudo o que está ali ao redor dela, energeticamente podia estar afetando, para que ela possa ficar mais em paz aí com o processo. Então não tem nenhum efeito colateral. Dentro dos atendimentos que você tem feito aí com a apometria ou outras técnicas terapêuticas, o que mais de sintoma ou de queixa tem surgido ultimamente nos atendimentos? Olha,
prosperidade e Uhum. muito questão de relacionamentos afetivos também. Então, muitos relatos de pessoas que estão com dificuldade nos relacionamentos, no sentido assim de conflitos, não entendem o que está acontecendo. E dentro do resgate de fractais de alma, a gente consegue fazer a limpeza dos fractais da pessoa que pediu a apometria em relação a quem ela gostaria. Então, em relação ao companheiro, ao filho, mãe, pai, então a gente consegue limpar as memórias que foram engatilhadas ali, às vezes de processos que já viveram juntos em vidas passadas. Então, tiveram alguns conflitos em vidas passadas, passaram por conflitos parecidos, ativaram aquelas memórias, pega aquele ranço, aquela birra, ninguém sabe por quê, e não quer resolver. Então a gente consegue fazer essa limpeza, e eu tenho muitos relatos positivos, de olha, melhorou a convivência, a gente parou de brigar, as coisas melhoraram em casa, então isso está sendo bem bacana. Você acredita que... Ah, pode falar. E com relação à prosperidade também. A gente tem muitas vidas que são mais ligadas à religião. Quando a gente fala de religião em vidas passadas, a gente fala de um outro contexto, né? Sim. Então, votos de pobreza, votos de castidade, pessoas que realmente estavam ali e acreditavam e se limitavam dentro daquelas crenças, né? E passam por hoje por situações que ativam isso e tem dificuldade de achar que o dinheiro é ruim, e achar que tem que ser a humildade confundida com pobreza, né? Então, tem muita dificuldade em ganhar dinheiro por causa dessas memórias também de crenças. Você acredita que a pandemia, de alguma forma, interferiu nesse tipo de sofrimento das pessoas, seja aí no relacionamento, seja com respeito às crenças ligadas à prosperidade? Você acha que deu uma movimentada com a pandemia? Com certeza, Lucas, até porque quando a gente vive nesse contexto de pandemia, a gente abre muitas portas de medos, muitas portas de dor, e aí o que acontece? A gente entra em contato muito com a morte, com pessoas ao nosso redor, ali, parentes. Então todo esse luto vai abrir o quê? Aquelas memórias lá atrás, que a gente passou por várias guerras, por várias situações difíceis, né? E a gente começa a ativar um monte de memória que nem precisaria. Uhum. Mas de acordo com o contexto que a gente vive, também desse consciente coletivo, todo mundo às vezes vibrando numa questão assim mais densa, então a gente fica assim mais propenso, e a gente teve um aumento muito grande de pessoas com questão de síndrome do pânico, com desespero, e assim, começam a ficar muito tempo em casa. Muitas pessoas não estavam acostumadas a ficar sozinhas também, porque às vezes elas moram sozinhas e vão para o trabalho, convivem com pessoas. A partir do momento que elas ficam muito em casa, elas abrem muitas coisas de solidão, poxa, essa questão de fobia social, eu tenho medo de sair. Então, realmente estou lidando com bastante questões em relação à pandemia. Entendi. E uma outra pergunta aqui, né, que algumas pessoas podem estar pensando ou fazendo nesse momento, né, do que nós já falamos aqui, do que você explicou. A apometria, né, nesse sentido que você trabalha, tem algo a ver com a terapia de vidas passadas, com aquela regressão de vidas passadas, ou são coisas diferentes? São parecidas, mas diferentes. No sentido assim, né, quando a gente trabalha com a regressão de vida passada, tá, eu que eu entendo sobre a técnica, eu já estudei, que eu li, então é a minha percepção. Então você está ali numa sessão e você vai voltar para alguma cena em relação a um problema específico. Então tem um trauma, quero entender de onde veio, né, através da regressão, vou identificar o tempo e espaço, o que aconteceu, qual foi ali a essência da situação e vou trabalhar. O resgate de fractais de alma, ele não entra nessas histórias. Então ele vai entender assim, quantas memórias de medo tem em todas as vidas passadas acumuladas? Tem, sei lá, 50 mil memórias, 100 mil memórias, ok. Então, através dos gráficos de anestesia, a gente vai compilar isso e vai pedir, fazer a limpeza de todo esse consciente energético de uma vez. A gente não vai ficar entrando de história em história, como é o processo mais específico da terapia de vidas passadas, né? Um processo mais bem personalizado ali, no sentido de identificar o medo X, na cena tal, no acontecimento tal, ok, acabou ali. A gente já vai fazer todas as cenas em relação àquela questão. Entendi. Uma outra questão aqui, né, dos fractais de alma, essa mesma nomenclatura, ela é utilizada em outras técnicas, às vezes até em outras filosofias, e uma delas até eu já citei aqui em outros programas, que é a forma do xamanismo olhar para os fractais de alma, né? E pelo que você explicou e colocou aqui,
de certa forma, até um tanto quanto parecido realmente, né? São aqueles pontos nossos lá atrás que ficaram realmente corrompidos, né? E aí eles meio que desassociam do nosso eu, do aqui, do agora, e isso vai nos enfraquecendo. E é claro que ali o xamanismo, dependendo de quem o faz, ou dependendo do tipo de povo que estuda isso, ele vai usar uma técnica diferente, mas com o princípio praticamente igual do que você está explicando, né? Que é olhar para essas questões, trabalhar elas e trazer de volta aquela força, aquele poder, né? E uma outra visão também que fala um pouquinho dessa fragmentação da própria psicologia, onde traz esses fragmentos mais relacionados à nossa mente, né? Quando há esses devidos traumas, a nossa mente ela gera um fragmento e aquilo fica guardadinho na caixinha do subconsciente, né? E é legal olhar para tudo isso, porque mostra que esse conhecimento ele já está aí disponível há muito tempo, né? Só que ele vai tendo releituras diferentes. E a apometria, da qual você está nos explicando, ela acaba trazendo para essa vivência mais terapêutica mesmo, né? E com isso consegue atingir mais pessoas. De certa forma, a apometria ou o resgate de fractais de alma acabam realmente, né, dando essa roupagem mais terapêutica. É isso, né? A pessoa ela vai para fazer a terapia, não há. E aí você pode explicar uma necessidade da pessoa ter uma crença religiosa, ter algum tipo de crença, enfim, é algo mais terapêutico mesmo, ou precisa também, de certa forma, ter algum outro tipo de crença? A parte da apometria em si, que é a limpeza das memórias, não, isso pode ser feito por qualquer pessoa, aliás, a apometria em si, por qualquer pessoa, né? Agora, as informações, por exemplo, que nós passamos em relação à limpeza, já tem sim um contexto mais espiritualizado, mas não vinculado a nenhum tipo de religião, né? Porque antes de fazer a apometria, a gente, ou pelo menos na técnica, nós fazemos uma limpeza do campo energético dessa pessoa. O que envolve essa limpeza? Se nós temos, como a gente conhece na espiritualidade clássica, né, os obsessores, se eu tenho ali os famosos, no conceito popular, os impostos, se eu tenho ali, por exemplo, processos energéticos provenientes de manipulação energética, estão ali ativando o campo, então a gente faz primeiro toda essa limpeza. Só nisso aí a pessoa já tem uma grande vantagem, né, porque já fica mais no presente, sem tanta influência, para que a gente possa acessar também as memórias de forma mais fácil. Bacana. E ainda nessa linha da espiritualidade, fala um pouquinho de como, né, esse lado espiritual é importante, né, independente da religião mesmo, né, mas o conceito espiritualidade, como ele é importante hoje no autocuidado das pessoas ou numa conexão maior das pessoas e até mesmo na apometria, né, que, como você bem disse, tem esse lado também espiritual. Sim, eu costumo pensar, Lucas, que tudo está interligado, independente da gente acreditar ou não. Então, o que, por exemplo, que a gente fala muito no que nos traz um bem-estar, uma paz de espírito, seria a nossa boa conduta, seria a forma como nós pensamos. Então, qual tipo de pensamento que eu ando alimentando, qual tipo de sentimento que está ali germinando no meu coração, se eu tenho algum conflito, se eu estou cultivando raiva, se eu estou cultivando mágoa. Eu parto sempre desse princípio, do nosso autocuidado, olhar para nós. Por quê? A espiritualidade, ela existe, e ela vai sempre estar como em frequência. Então, o tipo de espiritualidade, o tipo de energia que a gente vai receber ou estar ali aberta, é o que a gente está vibrando no nosso emocional, no nosso mental. Então, quando a gente está falando, assim, o meu conceito, né, da espiritualidade, eu gosto muito da gente simplificar e normatizar também, da gente tirar essa questão muito mística, muito supersticiosa da espiritualidade, que é apenas uma mudança de frequência. As pessoas, às vezes, quando eu faço a limpeza, né, então eu indico para elas assim, olha, tinha ali 10, por exemplo, ela tinha 10 obsessores. A pessoa fala, poxa, mas por quê? O que eu fiz, né? A pessoa entra numa questão de por que eu atraí. Quando a gente fala de obsessor, vamos também desmistificar, né? São pessoas que já conviveram conosco em vidas passadas, mas que continuam assim em alguma dor, em algum processo. Para elas o tempo e espaço é diferente, então ela tem ainda aquela questão. Cada um tem seu tempo também para lidar, né, com os seus problemas. E ela sente ali que ela quer uma reparação. Então, o que acontece? Como que eu vou atrair essa reparação? Se eu cultivar ali um processo de culpa, de raiva, eu fico ali suscetível a essa cobrança.
A partir do momento que eu desvinculo, que eu estou ali no processo de bem-estar comigo mesmo, estou com o coração ali com amor, tudo, eu não vou ter esse impacto, né? Por isso que é importante a apometria. Nessa limpeza da apometria, a gente já faz os cortes desses laços, porque a pessoa que pede a apometria, ela não tem a condição ainda consciente de fazer esse corte, ou ela não está num emocional condizente para fazer esse afastamento. Então, a gente faz a limpeza através da apometria. E por que, por exemplo, se eu fizer uma outra limpeza, pode aparecer novamente? Se eu ainda não cuidei desse meu padrão, eu vou também voltar a atrair. Então, independente se a gente acredita na espiritualidade ou não, a gente precisa focar no nosso sentimento, no nosso emocional. Se a gente tem uma questão, procurar uma terapia, né, trabalhar isso para que a gente possa estar bem. Então, o melhor autocuidado é o autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu fico protegido nesse sentido. Isso que você falou é bem legal, né? Porque mostra aí o lado da terapia que vai auxiliar, vai dar as ferramentas e condições necessárias, né, para o indivíduo se equilibrar, mas pode ter a recorrência, né? Depois a pessoa cai de novo na mesma questão, ela volta para o mesmo padrão energético, né? Então isso que você trouxe é muito importante, né? Que tem o trabalho sim da terapia, da apometria, vai dar aquele up na pessoa, mas é importante que ela própria também se observe, que ela se cuide, como você bem disse, né? Faça o autoconhecimento, que é um exercício diário, né? Não tem um método específico, não tem um ponto que você alcança na vida e fala, puxa, agora eu já me conheço, né? É um exercício diário, a gente vai sempre se descobrindo, conhecendo um pedacinho a mais. Quando a gente pensa, né, que as coisas realmente estão aparentemente no controle, surge ali uma situação ou outra, uma pessoa ou outra que acaba mexendo, né, com as nossas emoções, a gente vai ver, olha, isso aqui eu ainda não conhecia de mim mesmo, né? Vão surgindo ali sentimentos, comportamentos que estavam até então adormecidos, né? Então isso que o Rodrigo colocou é muito importante, né? Que é a nossa responsabilidade, né? E essa responsabilidade eu vejo, e você pode complementar, ela é para nós mesmos, né? Se o outro vai acompanhar, se a questão em si vai se modificar, é em segundo plano. Mas quando a gente faz algo por nós mesmos, esse ganho inicial já é nosso. O que vier junto é lucro, né? E aí a gente vai ficando cada vez melhor mesmo. Pegando esse gancho, a resistência que a gente sente, muitas vezes quando a gente está num processo, a gente sente muita injustiça, ou a gente está e a gente espera também, como você falou, que o outro também pague por isso. Poxa, mas só eu que tenho que procurar terapia, por que o outro não vai? Então a gente joga muito pro outro, né? E não, a gente tem que ser responsável realmente, como você falou, por nós mesmos. O outro ele tem que ser responsável por ele mesmo. Né? E nisso, a gente olhar bem para nós, qual que é a nossa responsabilidade em todo o meu processo. E as pessoas, eu penso assim, né? Não existe terapia que faz milagre, não existe terapia que vai resolver a sua questão naquele momento, naquele instante. Todo processo terapêutico ele tem um tempo. Você trouxe aquela questão, aquele problema que você vivenciou por muitos anos. Não é num instante mágico que vai limpar, que vai fluir, mas é de degrau em degrau que você consegue alcançar o seu objetivo, que você consegue alcançar a cura. Então, as terapias são ferramentas para que você possa fazer esse processo. Eu brinco, né, a respeito disso que você trouxe, né, mas é a terapia fast food, né? A gente pega ali no celular, entra no aplicativo e quer que os nossos problemas se resolvam em 15 minutos, né? E se não resolver em 15 minutos, a gente vai reclamar com a pessoa que atrasou a nossa resolução, né? E há até no meio da terapia muita discussão sobre tempo de terapia, método de terapia, mas de certa forma né? A terapia em si, seja ela mais longa ou mais curta, ela vai proporcionar um meio, uma ferramenta para a pessoa, né? O trabalho é diário na vida. E claro que, mesmo que a terapia ajude, né? A apometria vai ajudar, outras terapias irão ajudar também, tem o dever de casa, né? E esse dever de casa é necessário, em algum momento, saber esperar, né? Saber sentir o processo, para que realmente a gente não fique muito acelerado e corra o risco apenas de correr e não sair do lugar, que é onde muitas pessoas acabam falando, puxa, eu faço, e parece que eu não saio do lugar, né? Talvez realmente, está correndo em círculo, né? Você está fazendo tanta força, mas para não chegar em lugar nenhum. Então, o perigo, às vezes, da terapia fast food, que eu brinco, né, que é uma autocrítica, de certa forma, para nós também terapeutas e para as pessoas que buscam a terapia nesse sentido, é cair nesse lugar e esquecer da nossa responsabilidade, onde a gente atribui somente ao outro, e agora não mais o
o outro vilão da história, mas a gente atribui na mão do terapeuta, do médico, do psiquiatra, psicólogo, seja lá o que for, do padre, do pastor, do sacerdote, a responsabilidade total pela nossa vida. E a chance da gente se frustrar depois é muito grande, né? E aí a gente queria falar, puxa, mas você não resolveu a minha vida, né? E realmente a gente não resolve nada, né? A gente vai mostrando e dando ferramentas para que tudo isso vá melhorando na vida da pessoa. Exatamente. E muitas vezes, Lucas, a pessoa ela não consegue enxergar o benefício que está ali. Então, vou pegar um exemplo assim, de situações que eu já vivi com relação à apometria. Então, a pessoa traz a questão, por exemplo, de prosperidade e trabalho. E aí ela também fala, olha, mas eu também tenho questões familiares, eu tenho questões emocionais, ok. Então, a gente faz a apometria e a pessoa, ela, às vezes, eu vou tomar como exemplo, tá? Ela relata assim, olha, eu realmente, olha, melhorou muito meu relacionamento com meu pai, com minha mãe, a gente parou de brigar, mas eu ainda não consegui o trabalho. Então, perceba, o que ela estava buscando era o trabalho. Às vezes ela não percebeu que todo o ambiente ali familiar já houve uma melhora. Sim. Então, às vezes a gente está olhando tanto num foco, a gente não percebe tudo que já foi melhorando. E para melhorar aquele trabalho, por exemplo, eu precisava olhar para esses pais, eu precisava melhorar a relação, eu precisava olhar para outras coisas para poder fluir o trabalho. Sim. A pessoa fica presa só naquele foco pequeno, né? E aquele foco pequeno é o sintoma, né? Por trás do sintoma tem um contexto grande e, por vezes, como você bem disse, o contexto grande melhora, só que a pessoa ainda está presa no sintoma, naquele foco pequeno, né? E isso acontece na nossa vida mesmo, né? A gente tem muitos ganhos, muitas melhoras e não consegue reconhecer que elas realmente já fazem parte da nossa vida, né? E esse ajuste de foco é muito importante, né? Eu costumo dizer que as doenças, os conflitos, as queixas da nossa vida são sintomas, né? E sintoma é só um sintoma, o que está por trás do sintoma é o que realmente precisa ser trabalhado, né? E por vezes até um tanto quanto mais confortável a gente ficar olhando para o sintoma, né? Porque olhar para o contexto pode em algum momento fazer a gente sair da nossa zona de conforto. E aí vai requerer de novo o nosso empenho, o nosso trabalho, a nossa dedicação. E, querendo ou não, isso dá trabalho, porque é a nossa responsabilidade, né? Não é um trabalho pesado, difícil, dolorido, mas é um trabalho que pede dedicação. E isso vale até para que nós possamos reconhecer a nossa importância na vida, né? O quanto a gente se valoriza na vida. Porque fica mais fácil em algum momento, e aí você pode acrescentar também, a gente querer ajudar o outro, a gente querer fazer pelo outro, a gente se dedica muitas horas, às vezes, do nosso dia para os outros, e quando o assunto é se dedicar 5 minutos, 10, 1 hora para nós, a gente fala que não tem tempo, que é difícil demais, que é dolorido. Então percebe, né, que a inversão dos papéis fica muito clara, e aí realmente fica difícil melhorar. Então, não sei se você pode acrescentar algo nesse sentido, mas eu vejo muito dessa forma, né? Às vezes a gente tem muito tempo de sobra para o outro, né? Mas quando o assunto é para nós mesmos, nos falta tempo. Sim, às vezes até esse tempo de sobra para o outro é uma proteção. Porque se eu não estou olhando para o outro, para quem que eu vou olhar, né? Eu vou ter que olhar para mim. E aí, às vezes, é difícil. Eu percebo também muitas pessoas que pedem apometria e elas falam assim, olha, eu queria fazer para o meu marido, para o meu filho. Então, as pessoas estão ali querendo melhorar as outras pessoas e às vezes falam, não, mas eu não preciso, eu não tenho problema. Então, a pessoa se coloca, às vezes, em segundo lugar. E, às vezes, quando eu peço, então vamos fazer para você também, a gente vê que tinha muitas questões ali ocultas que ela não percebe. Então faz muito sentido. O se preocupar com o outro acaba se tornando ali uma dedicação, uma desculpa às vezes. Não que não tenha uma intenção de ajudar, tem sim, mas eu também estou me protegendo de alguma forma. Sem dúvida, né? E isso geralmente lá na frente vai vir como queixa, vai vir como frustração, né? Quantas pessoas acabam às vezes falando, né? Nossa, me dediquei tanto ao outro, né? Me dediquei tanto ao meu parceiro, à pessoa do meu casamento, à minha família, me dediquei tanto à sociedade, olha a minha vida, como é que ficou, né? E realmente, né? Foi sempre para o outro, né? Não sobrou espaço, né? Para a própria pessoa, né? E não teve o que a gente chama muito de equilíbrio de troca, né? A gente Sim, traz muito na constelação familiar, quando eu dou demais e estou recebendo pouco, uma hora essa balança ela tem o desnível, né? sem E aí eu vou dúvida. sentir o impacto. E
Tem uma questão também que é bem delicada, que a gente olha sempre com muito carinho, porque é muito fácil a gente também entrar no papel de vítima, de quanto o mundo me causa dor, de quanto o outro me causou. E eu falo por experiência também, já entrei na vítima, é muito fácil, a gente não percebe. E o quanto, por exemplo, também a gente tem que olhar com carinho, porque é difícil para a pessoa sair desse papel e olhar que ela teve uma parcela também ali de responsabilidade, que houve uma permissão, e que ela pode aprender com isso, que ela pode se fortalecer com isso. Mas tudo isso tem um tempo ali, a gente tem que olhar sempre com carinho. Não adianta a gente chegar e falar, olha, você está na vítima. A gente não pode acusar e nem julgar, a gente tem que olhar com Sem carinho dúvida. e trazer com cuidado para que essa pessoa possa entender, ela ter ali a condição, a ferramenta interna para poder olhar. Sem dúvida, né? Mas isso da questão de nos vitimizarmos, né? É algo muito interessante de se observar, né? Porque é válido realmente, como você falou, que nós tenhamos a dor, né? Mas também, de alguma forma, a gente só vai conseguir superar essa dor quando nós sairmos dessa postura de vítima, né? Que é onde gera o movimento, é onde a gente consegue realmente progredir. Eu falo que mesmo que você não aprenda nada com o outro, mesmo que você não consiga ainda enxergar alguma coisa muito específica no aprendizado daquele sofrimento, pelo menos aprenda que, ok, não preciso mais daquilo, não quero me sujeitar de novo àquela situação, né? Muitas pessoas falam isso em relacionamento, né? Ah, o que eu Sim, aprendi com aquela pessoa que me fez tanto mal? Eu não sei, não vamos esmiuçar, né? Talvez o primeiro aprendizado é não se permita mais sofrer desse jeito, né? Depois você vai olhar para outras questões. E aí você já tira um grande aprendizado, que é se respeitar, né? O autorrespeito, aprender a dizer não, aprender a impor os seus limites, né? Tudo isso ajuda a gente, assim como o Rodrigo falou, a sair desse lugar de vítima, né? Claro, como bem disse, né? Por conta que realmente é um assunto muito delicado nesse sentido. A gente não está minimizando a dor do outro, né? A gente olha, sim. reconhece, mas em algum ponto, até para que o outro possa sair dessa dor, ele vai precisar assumir esse papel realmente de movimento, né? De sair daquela postura. Outra coisinha que antes de você falar que a Carlota colocou aqui nos comentários, que é bem legal nisso que a gente está falando, ela fala assim, dizer que não temos um problema já é um problema, né? Quando a gente realmente não Exatamente. quer reconhecer, né? E uma coisa bacana, Lucas, é entender, por exemplo, você falou desses problemas de estar na vítima, a gente está acarretando ali, está falando de sentimentos. Quantos Sim. sentimentos estão ali de memórias, de autoabandono, de auto-boicote, memórias de dúvida, de escravidão, de perda, tudo que está ali de sentimentos negativos, com a apometria a gente faz a limpeza de todo esse excesso de memórias e a pessoa fica só com o presente. Ela não tem mais aquelas bagagens, aquele fardo. Então é como se a gente tivesse vários tijolinhos na mochila e ela pode olhar com leveza e falar, poxa, agora está mais leve. Agora parece que eu consigo olhar para essa questão, eu consigo dar esse passo. Esse é o nosso propósito, a gente propiciar um movimento de cura, um movimento de restabelecimento. Uhum. E as pessoas que têm feito a apometria com você, depois de que tempo ela começa a ter realmente mais efeito, né? Você falou lá dos 20 dias, é isso, né? E a Depois partir de desse uma processo, semana, uma semana, tá? Explica como funciona um pouco esse tempo do pós, né? porque, por exemplo, em até uma semana, a gente vai limpar 70 a 80% da quantidade de memória que estava ali. Então, por exemplo, se eu tenho 1.000 memórias, em uma semana, em torno de 700, 800 memórias foram limpas. No final de 20 dias, vai ser esse gradiente dessas 200 faltantes. Então, quando a gente fala até uma semana, porque em uma semana você já tirou 80% de todo aquele peso, você já sente aquela leveza. E de toda aquela limpeza que a gente faz antes, também a pessoa já sente o benefício. Então, saiu todos aqueles seres, encostos, obsessores, miasmas, toda aquela coisa em excesso energético. Poxa, agora saiu aquele peso de memórias, tá mais leve. Então, o relacionamento entre as pessoas também melhora. Quando a gente fala de relacionamento de família, casal, pai, mãe. Então, isso está sendo bem bacana. Eu escolhi muito esse trabalho porque eu experimentei em mim. Então, eu sempre falo, eu sempre sou a cobaia, né? Senti muitos benefícios. Fui me especializar, né, nesse estudo, né, nesse trabalho, e poder agora compartilhar isso com as pessoas, né? Então, por sentir que teve um efeito muito legal, eficiente, rápido, no sentido do que a gente está acostumado. Uhum. Então, gostei bastante. Muito legal. Um outro assunto dentro disso que a gente está falando, e até voltando um pouco no assunto da pandemia, é realmente algo que sempre esteve conosco, né? Que é a perda de pessoas
queridas, né, perda de familiares, algo que realmente sempre aconteceu e de certa forma sempre irá acontecer, mas agora com a pandemia, isso acabou trazendo uma realidade um pouquinho mais dolorosa para algumas pessoas e muitas vezes de uma forma um tanto quanto traumática, né? Porque a nossa mente e a nossa sociedade, ela espera geralmente que a morte venham daqueles que são mais idosos, mais velhos, né? Aqueles que estão mais longes. Porém, quando isso vai chegando mais perto, em pessoas mais jovens, acaba meio que rompendo um limite seguro das pessoas, né? Onde as pessoas acabam ficando mais inseguras, acabam ficando realmente melindradas, enfim, outros tantos sintomas que vão surgindo a respeito da morte. Sabendo do que você já falou, né, que isso já pode até ser uma ressonância com alguma coisa lá do passado, né? O que você poderia falar para essas pessoas, de alguma forma, para acalmá-las, ou mostrar um outro ponto de vista, para essas pessoas que estão perdendo seus entes queridos, pessoas próximas, né? E estão lidando com a dor da perda de uma forma realmente difícil? Como que a apometria, ou dentro da sua visão, você poderia falar alguma coisa para essas pessoas? Lucas, é muito significante esse assunto, né? Porque a gente está falando de uma dor. E a dor da perda, quando a gente envolve o luto, envolve vários processos de raiva, de negação, de tristeza, enfim, a gente abre muita dor dentro de nós. E, claro, a gente vai sentir sim, é normal sentir, o quando que isso não fica mais saudável, quando está em excesso. Quando o meu luto, quando a minha dor já não me deixa sair da cama, já não me deixa conviver com as pessoas, já não me deixa ver esperança na vida. Quando tudo está em excesso, quando a dor está demais, a gente precisa sim pedir ajuda. Às vezes até uma prevenção, percebeu que está ficando, já está passando de um limite, não está saudável, vamos cuidar. A apometria, ela vai tirar o quê? Todo esse excesso, talvez de memórias que foram ativadas, porque quando você passa por um luto, e meio a uma pandemia, você está acessando ali muita revolta, muita indignação, porque você entende que não é a ordem natural, como você falou, não era para ser agora. Essa pessoa poderia viver 90, 80, 90 anos, mas ela agora jovem perdeu a vida. Então, é muito sério cuidar disso, ter esse acompanhamento terapêutico, e a apometria vem para trazer todo, tirar esse fardo, esse excesso de peso, de memória, de dor, para que a pessoa possa, sim, passar pelo seu processo de luto, passar pela dor, mas de uma forma leve e, de certa forma, até mais saudável, né, para que ela possa poder seguir a vida dela também, porque a nossa vida ela não para. Né? A dor, naquele momento, nos paralisa, pode nos deixar um pouco parados, mas o processo natural é continuar, porque as pessoas que estão ao nosso redor, que estão vivas, gostam da gente, querem e precisam da gente também. A gente precisa ter essa convivência, né? Sem dúvida. Só um comentário aqui da nossa querida Maria Eugênia. Ela colocou aqui que sentiu os efeitos da apometria em um dia, né, que ela estava ali com uma enxaqueca e a enxaqueca dela sumiu. E aí ela coloca os emojis aqui de mãozinhas, agradecendo. Isso é muito bacana, porque a gente tem uns efeitos mais rápidos, porque às vezes é uma coisa pontual, tem um desequilíbrio energético ali grande, né? Acessou tanto de memória ou tem uma influência externa ali. Quando a gente passa a limpeza da apometria, se era só isso que precisava limpar, o corpo se restabelece mais rápido. Né? Então, isso é um feedback muito positivo aí, esses benefícios. Sim. Uma outra pergunta, veja se a apometria, né, os resgates de fractais de alma trabalham, né? Os nossos hábitos diários, mesmo de alimentação, pensamentos nocivos, até mesmo alguns tipos de medicamentos acabam, de alguma forma, intoxicando o nosso corpo físico, né? Seja as emoções, pensamentos, até alimento mesmo, quando a gente não toma muito a devida atenção com a nossa alimentação, e alguns tipos de medicamentos que são mais fortes. A apometria, ou essa limpeza energética que você nos apresentou, ela consegue trabalhar de alguma forma nessas toxinas que o nosso corpo ele absorve, tanto a nível físico quanto também energético? Quando a gente está falando de limpeza da apometria, eu acredito que a nível físico, ali eu acredito que energeticamente não nesse sentido. Mas a gente pode sim fazer, por exemplo, a limpeza de todo o desequilíbrio energético ali que estava impactando aquela pessoa,
e ela pode ter a perceber que ela não precisa mais tanto daquele remédio, ou que ela pode ter uma escolha melhor na alimentação dela, porque sempre que a gente está falando de desequilíbrio físico, é bem mais complexo de lidar, né? Porque a gente tem ali uma química, então a pessoa tem uma compulsão, ela tem um processo ali que ela precisa tratar em paralelo. Né? E tirando o que está ali no gatilho do inconsciente, a compulsão pode diminuir, a alimentação, ela pode sim fazer uma melhor escolha. Então, acredito que é nesse sentido que a gente consiga trabalhar na apometria. Entendi. E, por exemplo, né, alguém chega lá para o Rodrigo, quer passar pela apometria, e a pessoa ela não elaborou muito bem alguma questão, enfim, ela não sabe muito bem o que ela quer trabalhar, porém, de certa forma, o intuito da pessoa, falo isso porque às vezes acontece, né, não é um problema em si, mas pode acontecer. A pessoa ela quer apenas ter uma informação, uma curiosidade, ela quer simplesmente, às vezes, uma resposta para algo que ela está precisando. A apometria faz isso, ela dá esse tipo de respostas, ela direciona, ela trabalha em cima dessa curiosidade que um ou outro pode vir a ter? Isso é muito comum. Tem pessoas que falam assim, olha, eu queria fazer uma limpeza, queria saber como eu tô. Então, dentro do relatório, quando ela identifica ali quais tipos de medo ela está no inconsciente, medo do futuro, medo de perder, medo de se expor, medo de julgamento, ou ela percebe quais sentimentos que ela está guardando ali, revolta, indignação, questões com o pai, questões com mãe, e aí ela fala assim, poxa, às vezes ela se surpreende porque, poxa, eu não sabia que isso estava me impactando tanto, achei que estava resolvido. Ou ela fala assim, poxa, é isso mesmo, às vezes ela queria só uma confirmação. Porque muitas vezes ela pede, fala, quem vê que não vai sair isso, então eu não preciso lidar. Mas aí quando vem a confirmação, né, a pessoa já inicia o processo. Uma outra questão da apometria ainda, né? Voltando, você já citou rapidamente, mas sobre questões físicas, né? Você vai fazer essa avaliação, enfim, você vai fazer todo lá o procedimento. Fisicamente, como que esse processo de limpeza energética vai ajudar a pessoa, né? Ele vai trabalhar especificamente no físico, ou ele vai por esse caminho mais energético? Com relação à parte física, como que a apometria vai atuar na pessoa? Entendendo que todos os nossos corpos estão interligados, quando eu tiro, por exemplo, uma informação do inconsciente, de uma memória, de um trauma que estava me causando um estresse, que estava me causando uma raiva, que estava me causando uma tristeza, eu consequentemente vou atuar ali na questão energética dos chakras, que vai reverberar assim no físico. Então, um exemplo, às vezes a pessoa tem muitas questões abdominais, digestivas, azia, ok. A gente limpou ali muitos fractais de raiva, muitos fractais de ódio, de revolta. Então a pessoa tende a ficar mais pacífica, ou seja, poxa, eu não me estresso tanto com aquele processo. Então ela tem uma diminuição ali do processo inflamatório, do processo ali do físico, porque a gente tirou ali do inconsciente que estava engatilhando. Então, os benefícios no físico dessa forma. Outras questões mais extremas foi quando a gente tem, por exemplo, uma questão, olha, uma dor que eu não sei de onde é, às vezes é ligado a alguma memória de algum trauma, a gente tirou aquilo lá do inconsciente e parou de doer, porque estava só a informação aqui no cérebro. Né? Que assim, a gente brinca, nosso cérebro nunca sabe o que é real e o que não é. Né? Que tá... Sem dúvida. Só reforçando, né, apometria ou qualquer outra terapia não vai substituir o tratamento médico das pessoas, né? Ela entra como um complemento. Deixa eu ler mais 2 comentários aqui. A Francisca, inclusive, trabalha com apometria, não talvez o método que você trabalha, mas eu sei que ela trabalha com apometria, e ela coloca aqui que tomou medicação para dormir durante muitos anos, e depois que ela começou a receber a apometria, né, a trabalhar com a apometria, ela coloca aqui, né, a apometria ajudou ela muito nesse processo, né, hoje ela consegue dormir, segundo ela, como um anjo, né, e já nem precisa mais da medicação, né, legal ver esses resultados, né, na vida da pessoa, né, ou seja, ela estava com medicamento, começou em paralelo ali com o processo da apometria e hoje consegue já caminhar sozinha, né, sem a dependência do medicamento e também sem a dependência da própria terapia. E o segundo comentário é da nossa ouvinte Fatiminha, que acompanha sempre o nosso programa pelo rádio. Primeiro ela está perguntando, né, o nome do terapeuta, o nome do terapeuta é Rodrigo Gardim, depois eu vou passar o seu contato aqui para ela, e ela, de novo, ela traz aqui o assunto, e é bom a gente reforçar realmente, ela pergunta de novo, e aí reforça, por favor, né, se a apometria tem a ver com religião espiritual. A gente já falou um pouquinho, mas só para reforçar bem, né?
Sim, não tem vínculo com religião. As pessoas acabam vinculando muito porque as religiões que são espíritas, que trabalham com a espiritualidade, elas têm em comum mais esse assunto da reencarnação, elas falam mais sobre essa questão de a gente ter várias vidas, né? Mas a vida passada ela não está ligada à religião espírita, né? Ela é uma informação universal. Então, por isso que a gente não fica vinculado a nenhum tipo de religião. Né? O tratamento com a apometria não é vinculado a nenhum centro, a nenhum tratamento religioso, é apenas a memória, toda a parte da física quântica, da parte da energética. Então, isso é bem legal a gente deixar esse esclarecimento, né? Uhum. E como ela perguntou o nome, né? Eu já disse o seu nome, né? Rodrigo Gardim. Se as pessoas tiverem interesse, como que elas conseguem te encontrar? Redes sociais, contato, como que as pessoas fazem aí para te achar? Bom, as redes sociais eu estou no Instagram como rodrigogardim.terapeuta. Ali você tem muita informação sobre o meu trabalho, outras técnicas que eu também atuo. No Facebook também, tá como Rodrigo Gardim Terapeuta. Então ali também tem todas as informações, as pessoas podem me encontrar. Tem ali o meu WhatsApp também, que a pessoa pode mandar mensagem, pode mandar no direct também. Às vezes as pessoas elas costumam explicar o que está acontecendo. Olha, está acontecendo isso no WhatsApp, e eu costumo direcionar qual seria o melhor tratamento, como que é melhor a gente começar. Uhum. Então, ali fica o meu contato. Então, se Quem alguém sentiu chamado. tiver interesse, né, de conhecer a apometria, de conhecer o trabalho do Rodrigo, Facebook, Instagram, rodrigogardim.terapeuta, é isso? Isso. Rodrigo E Gardim lembrando, Terapeuta. Lucas, que a apometria, ela é apenas, esse tipo de apometria a gente faz apenas à distância, pelo menos eu trabalho só à distância, tá? Não Ok. precisa presencial da pessoa estar aqui. Né? E Até passo para o relatório, né? aproveitar a época da pandemia, né? Fica em casa, manda aí contato, faz à distância mesmo, né? A Carlota coloca uma pergunta aqui também, um pouquinho indo de encontro com o depoimento da Francisca, perguntando se é possível fazer, né, o desmame dos remédios antidepressivos com a apometria. Você acredita que pode ajudar, né? Olha, eu acredito que se a pessoa falar direto com o médico, né, que faz o acompanhamento dela, e for um processo em conjunto, ela pode dizer, olha, comecei um tratamento com apometria, está sentindo os benefícios. O próprio médico que vai acompanhar, ela vai fazer essa avaliação e dizer para ela o quanto ela pode fazer o desmame. Então, assim, sempre em paralelo. Né? A apometria sempre propicia uma ajuda, um movimento de cura, mas se ela toma medicação, sempre está ali orientada junto com o médico dela para fazer um trabalho em conjunto. Sim. E é importante esse acompanhamento conjunto, né? Como a gente falou anteriormente, né? Não, uma coisa não substitui a outra, né? Mas do que eu vejo os relatos de muitas pessoas com experiência em apometria e até mesmo outras terapêuticas, né? Auxilia bastante, né? Porque é um complemento que vai realmente trabalhar em outras áreas que a medicação não chega. Assim como a Sim. terapia não vai fazer o que a medicação faz, né? Cada um tem ali o seu papel, enfim, a sua função, né? Mas pode sim criar uma condição favorável para que esse desmame ou essa diminuição do medicamento aconteça, né? E hoje em dia, né? Até falei sobre esses assuntos já aqui no programa, né? O Brasil, principalmente, tem uma quantidade muito grande de pessoas com ansiedade e com depressão. Isso só falando das diagnosticadas, né? Ou seja, transtorno de ansiedade com diagnóstico, o Brasil é campeão mundial. Depressão, o Brasil também é está ali no top da lista também da depressão, né? Imagina ainda quantas pessoas que não buscam o diagnóstico, que sofrem de ansiedade, depressão e de um monte de coisa, né? Que tem realmente muitas pessoas que sofrem caladas, né? Um outro Pessoas que nem assunto, sabem, pode falar. porque a gente fala de ansiedade, mas a ansiedade ela tem 19 sintomas. São Assim, muitos, né? E alguns se confundem com a depressão, né? Que aí vira uma doideira, né? A pessoa não sabe nem como ela está, né? Uma outra que é o transtorno obsessivo compulsivo, inclusive, tem estudos que mostram que as pessoas sofrem com isso durante muito tempo até que ela vá buscar ajuda. Tem gente que fica 15, 20, 30 anos sofrendo e acredita que é um padrão de comportamento, um hábito que vai passando, e ela vai deixando, quando vai buscar lá o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta, seja lá o que for, já tem um quadro, muitas vezes, muito
dolorido, Crítico, né? crítico, com muito sofrimento, né? E essas doenças mentais, elas fazem com que o indivíduo sofra, mas o entorno desse indivíduo ele vai sofrendo junto, né? Não que é culpa do indivíduo, assim, mas o ambiente vai sofrendo junto, ele não consegue muitas vezes estabelecer uma relação saudável com sua esposa, seu esposo, com os filhos, no trabalho, né? É muito importante, né? Aos primeiros sinais, busque ajuda, né? Busque ajuda, Muito seja ela bem. qual for, né? Exatamente. A Francisca está complementando aqui, né, que no caso dela, ela foi aos pouquinhos também, fazendo lá a apometria, foi estudando, foi seguindo ali com o tratamento médico e aos poucos ela conseguiu ficar sem a medicação. Então, gratidão aqui pela Francisca compartilhar. O nosso querido Francisco é nosso Rodrigo exemplo aí. também, o nosso querido Rodrigo, não o Gardinho, o Silveira compartilhou seus contatos aqui para a gente nos comentários, para facilitar também para o pessoal. Nosso tempo está chegando no finalzinho, Rodrigo. Queria passar a palavra para você, deixar aí as suas palavras finais, as suas considerações, quiser acrescentar mais alguma coisa do que a gente já falou. Queria agradecer primeiro então o convite novamente e dizer para as pessoas que a gente sofre, todo mundo está no mesmo barco nesse momento difícil que a gente está vivendo, mas que existem ferramentas que podem sim nos ajudar, que as pessoas não tenham medo de buscar, de perguntar, de questionar, tirar suas dúvidas. E sim, você vai sempre procurar a ferramenta que vai ressoar melhor com o que você precisa. Então, estou aqui disponível para quem sentir, de quiser receber o tratamento, conhecer outras técnicas, sempre de coração aberto, tratando sempre com muito carinho quem me procura, para que a gente possa sempre seguir aí no caminho da cura. Muito bem, então agradecendo ao Rodrigo Gardim, terapeuta, que disponibilizou aqui o seu tempo para falar com a gente, né, sobre esse assunto bem legal, né, que envolve tanta coisa que no dia a dia a gente acaba não percebendo e não dando o devido valor para tudo isso, que é muito importante para nossa vida. Aqueles que estiverem nos acompanhando nas redes sociais ou pelo rádio, então só repetindo o contato dele, rodrigogardim.terapeuta, no Instagram, também encontra no Facebook. E se alguém quiser mandar aí a mensagem para o WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, é o 011 99891 9891. E vocês também conseguem me encontrar nas redes sociais, Lucas Anzolin pelo Facebook e pelo Instagram, Lucas Anzolin Facebook, Instagram, ou Espaço Inspirar, Facebook e Instagram.